A gente sempre ouve falar da Constituição, né? Mas o que ela de fato diz sobre educação? Será que é só um monte de regra? Olha, a verdade é que é muito mais que isso. É um verdadeiro projeto de nação. E hoje a gente vai desvendar juntos esse plano, para entender a promessa que está ali, escrita na nossa lei maior. E o ponto de partida é exatamente essa frase. Ela é poderosa, né? É a base de tudo. A Constituição já começa deixando bem claro: educação não é um favor, não é um privilégio, é um direito. E a responsabilidade de garantir esse direito é de todo mundo, do Estado e da família. É daqui que tudo começa. Então, para a gente entender como essa promessa vira realidade, o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente vai passar por cada um desses pontos passo a passo para montar esse quebra-cabeça. Vamos lá então, começando pelo começo. Qual é a grande ideia por trás de tudo isso? O que a Constituição realmente quer dizer quando fala em educação? Pois é, o artigo 205 mostra que educação é muito mais do que só ir para a escola. É uma missão compartilhada. Pensa só, o Estado, as famílias, a sociedade inteira, todo mundo trabalhando junto para um mesmo objetivo: formar pessoas completas, cidadãos conscientes e gente preparada para o mercado de trabalho. É uma visão bem ambiciosa, né? E totalmente colaborativa. Bom, mas para uma missão tão grande dar certo, precisa ter umas regras claras, certo? A Constituição define exatamente isso, os princípios, ou seja, os valores que não podem ser negociados e que devem guiar toda e qualquer política de educação no país. Vamos dar uma olhada neles? Olha só que interessante esses pilares. Não basta a educação ser gratuita. A lei garante que tem que ter igualdade de condições para entrar e, tão importante quanto, para permanecer na escola. Garante também a liberdade de pensamento e um ponto que é absolutamente crucial: a valorização de quem ensina. Isso não é só um detalhe, é um princípio constitucional. São essas as garantias que sustentam o sistema todo. Certo? Uma promessa é uma coisa, os princípios são outra. Mas e na prática? Como o governo faz para isso tudo acontecer? Agora a gente vai ver as garantias específicas, aquilo que o Estado é obrigado a oferecer. E é aqui que a lei vira algo concreto na vida de cada aluno. Veja bem, não é só sobre garantir uma cadeira na sala de aula. A Constituição obriga o Estado a garantir a educação desde a creche até os 17 anos. E não para por aí. Tem que dar o suporte básico para que o estudo seja possível. Isso significa merenda, material didático, transporte, tudo para que ninguém, mas ninguém mesmo, fique para trás. Agora, imagina a educação do país como um imenso projeto em equipe. Não dá para uma pessoa só fazer tudo. A Constituição, de forma bem inteligente, divide as tarefas. Cada esfera de governo, federal, estadual e municipal, tem seu papel bem definido. E essa divisão é super clara. Olha só, os municípios ficam com a base, a educação infantil e os primeiros anos do fundamental. Os estados pegam o resto do fundamental e o ensino médio. E a União, o governo federal, ele organiza o sistema todo, cuida das universidades federais e, talvez o mais importante, age como um equalizador, distribuindo dinheiro para garantir um mínimo de qualidade em todo o território nacional. Ok, tudo isso é muito bonito, mas e a grana para bancar tudo? Um plano desse tamanho precisa de muito investimento. Agora a gente vai seguir o rastro do dinheiro para entender como a Constituição garante que esses direitos não fiquem só no papel. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou melhor, de bilhões de reais. E a Constituição responde a isso de uma forma bem direta, com regras bem específicas sobre o investimento mínimo obrigatório de impostos. A regra começa lá em cima, com o governo federal. A Constituição obriga a União a investir, no mínimo, 18% de tudo que arrecada com impostos na área da educação. Isso não é uma opção, é uma obrigação, é o piso. E se a gente desce para os estados e municípios, a responsabilidade é ainda maior. Eles têm que investir, no mínimo, 25% do que arrecadam. Juntando tudo isso, esses percentuais formam a base financeira que sustenta a educação pública no Brasil. E aí entra uma peça-chave nesse quebra-cabeça, o Fundeb. Pensa nele como um grande cofre nacional para a educação básica. Ele pega uma parte dos recursos de todo mundo e redistribui. Para quê? Para ajudar os lugares com menos dinheiro a também conseguirem oferecer uma educação de qualidade. É, no fundo, um mecanismo de solidariedade para equilibrar o jogo. E para onde vai a maior parte desse dinheiro? A Constituição também define isso. Olha que importante. No mínimo 70% de todo o dinheiro do Fundeb tem que ser usado para pagar o salário dos profissionais da educação. É uma garantia na lei de que o recurso chega na ponta, em quem faz a educação acontecer no dia a dia.
Mas a Constituição não se preocupa só com o agora. Ela também aponta um caminho, um norte. Ela estabelece um plano de longo prazo para a educação no Brasil. E aqui a gente vê o destino final dessa jornada. O Plano Nacional de Educação pega tudo isso que a gente viu, os direitos, os deveres, o financiamento, e transforma em metas. Metas concretas. Erradicar o analfabetismo, garantir vaga para todo mundo, melhorar a qualidade. Esse é o grande objetivo que move toda essa engrenagem. E com isso, a gente meio que volta ao começo. A Constituição nos deu o mapa, um projeto detalhado, um dos mais completos do mundo. A grande questão que fica para todos nós é como a gente transforma esse belo projeto que está no papel em uma realidade viva, pulsante em cada sala de aula deste país. A resposta para isso com certeza vai definir o futuro do Brasil.